Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. Tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem. Tem gostado dos nossos vídeos? Espero que sim também. Se não, todo comentário, toda crítica é bem-vinda aqui. O intuito é sempre melhorar para trazer conteúdo de qualidade para você. Observa bem, eu tenho essa tabela, é uma tabela, tá? Eu sei disso porque aqui quando eu clico dentro da tabela, aqui em cima eu tenho design da tabela, tá? O que acontece com essa tabela especificamente? Agora eu vou criar para você 5 vídeos falando sobre tabela dinâmica, tá? Nesse primeiro vídeo, a gente vai criar a primeira tabela dinâmica, onde a gente vai resumir esses dados, considerando algumas características da tabela, tá? Eu não preciso selecionar tudo, né? O atalho para selecionar tudo seria Ctrl T. Não preciso fazer isso porque eu já tenho isso aqui em formato de tabela, tá? Então é só clicar sobre ela e aí, ó, eu tenho várias opções. Eu posso vir na guia inserir, tabela dinâmica, ou como isso aqui é tabela, design da tabela, resumir com tabela dinâmica. Os dois caminhos vão chegar no mesmo lugar, tá? O que você escolher aí, para mim, não vai fazer diferença, vai chegar no mesmo lugar. Tabela dinâmica. E aqui, essa tela, ela tem algumas características que quem tem o Office 2010 para trás não tem. Por exemplo, quem tem Office 2010 não tem essa opção aqui, ó, adicionar estes dados ao modelo de dados. Eu falo mais sobre isso em outro vídeo, tá? Aqui o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa tabela, identifiquei que a fonte, né, dessa tabela dinâmica é esse intervalo, TBL movimentos é o nome desta tabela. Se isso aqui não tivesse nome, apareceria o intervalo, exemplo, de B5 até M alguma coisa, 5.000 e alguma coisa, que é a quantidade de linhas dessa planilha. E aqui eu vou dizer onde eu quero alocar esse arquivo. Eu quero alocar numa planilha nova, numa planilha existente. Se eu quero numa planilha existente, eu preciso clicar aqui e direcionar, selecionando aqui. No meu caso, é essa opção. Não vou falar sobre o modelo de dados agora, em outro momento eu falo, e vou clicar em OK. Perfeito. Olha só o que está acontecendo aqui. Eu tenho esses campos da tabela dinâmica, eu tenho a minha estrutura da tabela dinâmica aqui, e aqui do lado eu tenho os campos da tabela dinâmica. Onde esses campos aqui, ó, essas palavras que vocês estão vendo aqui, esses termos que aparecem, são os cabeçalhos da sua base de dados. Data, descrição do produto, categoria, classe. Tá aqui, ó, data, descrição, categoria, classe. Então são os cabeçalhos da sua tabela. A sua tabela é dividida em 4 partes. Uma são os filtros, ficam na parte superior do seu arquivo. Outra, as colunas, elas são distribuídas nessa posição, literalmente aqui, como se fossem as letras aqui do Excel. As linhas e os valores. Por exemplo, eu quero agora, olha só o desafio, tá? Só para concluir essa primeira aula aqui. Eu quero aqui agora criar um resumo da categoria de vendas. Qual foi a categoria que mais vendeu? Então eu vou clicar aqui em categoria. Eu recomendo que você clique nesta área, clique, segure e arraste até linhas. Deixa eu tirar o zoom da tela. Por que linhas? Porque linhas vai fazer o resumo. O que acontece aqui, não importam quantas vezes aparecem a palavra, por exemplo, câmeras e acessórios aqui dentro. Aqui na coluna de categoria. Ele vai apenas resumir isso apenas uma única vez. É o que eu estou pedindo, é um resumo dos meus dados. E na sequência, eu preciso trazer para cá um grupo, né, um campo de valores para preencher a minha tabela. Então, para esse caso aqui, eu já tenho uma coluna de valor. Eu vou fazer a mesma coisa, clicar, arrastar e soltar. Perfeito. Os meus dados já estão resumidos. Ele está dizendo, se eu estou lendo correto aqui, ele está dizendo que essas vendas totalizam 242 milhões distribuídos dessa forma, onde uma parte, 760 mil, né, venda direta de câmeras e acessórios, celulares, computadores, TV e vídeo. Como é que eu faço para alterar esse padrão numérico aqui? Olha só, eu vou clicar com o botão direito sobre ele, deixa eu aumentar o zoom da tela, vou clicar com o botão direito sobre ele, formato de número, e aqui eu vou colocar, ó, número, usar separador de moeda, e eu não quero exibir as casas decimais. Vou clicar em OK. Pronto. Perfeito. Você acabou de aprender a criar a primeira tabela dinâmica
para você começar a resumir os seus dados, de forma que agora você já pode pegar aquele arquivo do seu trabalho, que lhe dá dor de cabeça para analisar, e tentar construir. Eu te vejo na próxima aula. Na próxima aula a gente vai aprofundar um pouco mais o conhecimento e você vai perceber de fato o poder de uma tabela dinâmica. Eu te vejo na próxima aula. Até lá!